Hello, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Já tem um tempo, né, que eu não posto por aqui, mas a Titia Valesca já está voltando aqui para as plataformas do YouTube. E se você não viu, né, ainda os vídeos que eu gravei das últimas temporadas de Stranger Things, né, da parte um e da parte 2, eles estão disponíveis no Instagram com versões mais curtas, né, de vídeo, mas esse nosso primeiro vídeo do ano precisava ser especial, então a gente vai ter uma aula um pouquinho mais longa aqui com Stranger Things, tá? Em homenagem àquele episódio de Ano Novo, que foi um pouco mais longo. O nosso objeto de observação nessa aula vai ser essa cena específica aqui do Dustin, né? Dustin Explains Everything, né? Tá no YouTube já disponível pela própria Netflix, né? Onde a gente vai ter aqui algumas palavras que vão ser muito importantes para o nosso vocabulário inglês. Eu vou explicar um pouquinho aqui da construção das frases desse momento, né? Dessa cena em específico e também como a gente pode usar no nosso dia a dia algumas palavras muito específicas que a gente vai ter aqui, se elas são para cenários muito específicos, se a gente consegue usar no nosso dia a dia e como a gente consegue usar no nosso inglês, tá? Isso com relação a significado, também a gramática. Então vai ser uma aula até bem completa, mas eu prometo para vocês que eu vou tentar fazer a aula mais curta possível, porque eu sei que vocês preferem aulas mais trabalhadas quando são ao vivo, né? Que aí vocês conseguem tirar mais dúvidas. Mas caso vocês fiquem com dúvidas, né? De qualquer forma, você pode comentar aqui embaixo ou pode ir diretamente no meu Instagram e tirar as dúvidas diretamente comigo. E até marcar uma aula experimental personalizada só para você em inglês. Então vamos lá começar, né, galera? Esse vídeo, ele vai estar com a legenda já da cena, então o que eu vou trabalhar vai ser realmente em cima dessa legenda, tá? Então a gente vai dar muitas pausas, cada vez que aparecer algum diálogo, a gente vai dar pausas importantes aqui. Como eu falei, eu vou tentar fazer uma aula mais rápida, então alguns elementos gramaticais, alguns elementos ortográficos, né, algumas expressões formais e informais, elas vão ficar um pouco de fora, né? Não vai ser uma aula 100% completa, isso demandaria mais tempo, talvez até mais aulas, né? Mas caso vocês fiquem com dúvida, como eu falei, vocês podem tirar a dúvida comigo. Eu vou tentar focar mais nessas palavras específicas que a gente vai trabalhar, tá? Então a gente vai fazer bastante pausa para analisar a conversação, não só do Dustin, mas dos demais personagens, quando for necessário. Então, a primeira fala, né, a gente tem aqui do Dustin falando So, this is Hawkins and this is the upside down. Então, aqui a gente tem algumas palavras importantes para usar, que são o upside e o down, né? Então, para quem não sabe, upside down é aqui, tá com letras maiúsculas, porque está sendo se referindo, né, a um lugar, né, a um local específico. O Dustin, ele se refere, não só o Dustin, né, mas todos os outros personagens se referem a esse local em específico, né, onde o Vecna deixa as vítimas dele presas ali, né, e já tem o laboratório de Hawkins, etc., como Upside Down, né? Como se fosse o nome Brasil, Japão, né? Como se fosse um nome próprio mesmo, né? Como se fosse o nome de um país, de um continente. Eles estabelecem dessa forma. Porém, o nome Upside Down, ele não é um nome próprio, né? Ele foi tratado como um nesse contexto. Porém, o nome Upside Down, ele já existe, e não necessariamente como um nome, mas como um conceito na língua inglesa. Então, upside down, geralmente é como nós colocamos essa situação de estar de ponta cabeça, de cabeça para baixo, quando a gente vai falar que algo está virado para baixo no inglês, né? Então, tem música já na indústria pop, né? Que não necessariamente é uma música pop, né? É um pop ali meio rock, meio indie, meio um pouquinho de tudo, que inclusive é do Bring Me The Horizon. Eu separei um trechinho aqui específico pra gente acompanhar. Então a gente tem esse contexto na música, né, de que ela pegou ali o mundo dele e virou de cabeça para baixo. E aí, como o mundo do Upside Down, ele é muito enraizado como algo ponta cabeça, né, algo que está de cabeça para baixo, né, algo que funciona ao contrário, o inverso do mundo real, ele é chamado de Upside Down por conta disso. Vamos continuar aqui o contexto da classe. Upside já é necessariamente uma palavra em específico junta de outras palavras, que é o que eu carinhosamente gosto de chamar de palavras compostas, que são palavras compostas por outras palavras. E isso é um título que eu mesma dou. Up é o que a gente vai ter por alguns contextos de ser o para cima, mas a gente também vai ver junto de outras palavras para trazer contextos diferentes, como por exemplo, para ser muito esse se que a gente fala, né, esse acordar-se, né? Então a gente tem esse contexto do wake up por conta de sai, já vai ser muito usado por ser o lado no inglês, né? Então, quando a gente vai falar o lado de dentro, né, a gente tem o inside, o lado de fora, a gente já tem o outside, né? Quando a gente vai enfatizar um lado da esquerda, da direita, a gente tem o side, e tem ele dentro de outras palavras também, né? Como, por exemplo, o inside, o outside, já são palavras compostas também, e o beside, que é essa ideia que a gente tem de lado, ou para deixar de lado no contexto de largar mesmo.
Então, o upside seria nesse contexto do lado de cima, né, ou um lado virado para cima. Porém, em seguida, a gente já tem o outro lado que contradiz o up, que é o down, que a gente vai usar para ser o para baixo, mas a gente também vai usar como expressão para ser esse afim, por exemplo, né, que a gente fala. Então, quando alguém está concordando, né, com a ação, eu estou afim de sair, eu estou afim de entrar num relacionamento. Então, esse contexto de estar afim, no contexto de concordância, a gente vê muito o down sendo usado também, tá? E ele não vai parar por aí. Então, se é o upside down, a gente tem o contexto de que o lado de cima está para baixo. Então, essa ideia de revertido mesmo que a gente tem. Então, o upside down não é uma palavra específica, não é um nome específico criado pela ideia de Stranger Things. Ele é um conceito já existente no inglês. A diferença é que aqui ele é usado como nome próprio, porque precisa ser dado um nome para aquele local, né? Então, a gente vê ele aqui com letras maiúsculas, mas é porque nesse contexto foi aderido como um nome. Então, a gente tem aqui esse contexto do so. Esse so é muito usado para dar essas pausas no inglês, para ser esse então. Bora lá? Então, vamos fazer isso? Né? Então, ele vai ser esse então para muitas pausas, porém, tem alguns casos específicos, né, que eu ensino bastante nas minhas aulas a diferenciar esse so que vem sozinho, esse so que vem antes, muitas vezes, de adjetivos, né? Porque esse so ele também trabalha como um intensificador em alguns momentos específicos, como por exemplo, quando a gente fala o so deep ou so much, que é para falar essa ideia de que muito, de que tanto, né? E aqui a gente tem o uso do this, né? Esse this é esse, essa, isso que a gente usa para singulares no inglês, né? Então, quando ele fala this is Hawkins, né? Hawkins é terceira pessoa do singular da língua inglesa, né? Quem já viu a aula do verbo to be, né? Já teve aula de verbo to be, sabe que o is a gente só usa para he, she e it, né? Então, quando a gente vai falar que algo é ou algo está, a gente precisa usar o is, né? Então, quando a gente fala que isso é Hawkins, né? Geralmente a gente colocaria como esse, né? Esse é Hawkins, mas no inglês, coisas é muito importante que a gente mantenha no neutro, que é o it, que a gente usa para tudo que não é pessoa, né? Então, this is Hawkins, aqui está sendo para o inglês, né? Como isso é Hawkins, né? Que é basicamente o que ele está mostrando ali do que ele desenhou, né? Então, ó, this is Hawkins. E aqui Hawkins a gente vai ter realmente por ser nome próprio, né? E aqui a gente vai ter a pausa do end, né, que é a adição, e, né, this is the upside down, né, e esse é the upside down. E por que que é importante a gente também entender que upside down não é só nome próprio? Tanto para a gente conseguir usar para coisas que estão revertidas, coisas que estão de ponta cabeça, em contextos do nosso dia a dia ou de trabalho, etc., mas também para a gente entender que esse the aqui, ele é article, né, ele é um article definido que a gente usa para ser esse o, a, os, as que a gente usa para introduzir alguma coisa, né? Então a gente só usa para coisas específicas ou únicas, né? Elementos da natureza que a gente sabe especificamente do que se trata, né? Então a gente nunca vai usar com nomes, porque nome já é específico, então a gente não tem por que usar um artigo definido para falar de nomes. Os indefinidos, inclusive, a gente também não usa, porque não faz nenhum sentido. Se não usa nem o definido, imagine o indefinido, né? Então, a gente tem esse contexto do the para falar de coisas como, por exemplo, the president, né? Porque presidente, por mais que não seja uma coisa única no mundo, né? Existe presidente em todos os países, no nosso país só tem um. Então, coisas específicas, coisas únicas, elementos da natureza como o sol, a lua, as estrelas, né, que a gente sabe especificamente mais ou menos ali do que se trata, a gente vai ter essa precisão, né, de colocar esse the antes. Então, a gente fala the sun, the moon, né, Bruno Mars canta Talking to the Moon, né, então a gente tem esse contexto do the para coisas específicas e únicas. Porém, nome já é muito preciso, então a gente nunca usa para nomes, a não ser que seja the United States of America, por razões geográficas mesmo, né? Historicamente geográficas. Mas para esse conceito mesmo de usar pronome, a gente nunca fala de Valesca, de Bárbara, de Micaele, de Fernando, isso não existe, tá? Seja nome próprio de país, seja nome próprio de pessoa, de animal, a gente nunca usa pronomes. Tá? Nesse caso, como Upside Down, ele não é um nome próprio, mas ele é colocado como nome próprio nessa narrativa, a gente pode usar the Upside Down nesse caso, porque a gente está falando de um lugar invertido. Ele só quis nomear. Foi como se fosse um apelido. Mas isso não quer dizer que com apelidos a gente faça, tá? Aqui é realmente a exceção da exceção. So, this is Hawkins, and this is the upside down. And we've always assumed the E aqui a gente vai para a próxima fila, né? A nossa próxima fala, onde a gente vai ter aqui We've always assumed the upside down was another dimension opened by Brenner. Então a gente tem aqui esse we've,
Esse with é uma das formas que a gente vai ter de abreviação, né, no inglês. A gente vai ter várias formas de abreviar nossa fala no inglês, inclusive não só na escrita. Quando eu digo abreviar fala, é realmente abreviar fala, né? Que a gente não faz isso só na escrita, mas realmente a gente faz isso na fala no inglês, né? Então, essa é uma das peculiaridades que a gente não encontra tanto no português, mas no inglês a gente vê diariamente. Né, que é essa questão de que no português abreviações funcionam só na escrita ou na digitação. Até para escrita acaba sendo esquisito, né? Porque você escrever VC parece um bem desrespeitoso. Você está matando a língua portuguesa. E no inglês a gente vê muito isso em escrita, isso na fala, né? Então, tudo que você faz na escrita, você reflete na fala, e tudo que você faz na fala, você tem que refletir na escrita. Então, a linguagem, tanto formal como informal, ela precisa se acompanhar no inglês, né? Seja na escrita como na fala como na escrita. E isso vai acompanhar a digitação também. Salvo os casos de algumas abreviações de frases, porque as abreviações no inglês elas chegam num ponto onde você fica só com pequenas letras, né? Então tem abreviações como, por exemplo, Why Do You Only Call Me When You're High, do Arctic Monkeys, né? A gente vê claramente que são só as primeiras letrinhas ali da palavra, né? Às vezes não são as primeiras, às vezes são do meio, às vezes é a segunda, às vezes é a última, né? Não tem uma regra de abreviação que é só a primeira e a segunda, ou só a última, né? Muitas vezes vai ser a do meio, então não tem muita regra nessa hora de abreviar, e é uma coisa que já é um costume, então as pessoas elas não criam isso do nada, né? É uma onda que começa e vai se propagando, então são coisas que você consegue aprender a usar porque elas seguem um padrão, mesmo sendo informais, né? Como se elas tivessem regra quase informal mesmo, só que informal. Logo, a gente vai se deparar justamente com essa situação, né? Onde a gente vai encontrar abreviações de letras, né, misturadas, e aí você vai ficar tipo, meu Deus, o que que é isso? What's this? Né? E aí, nesse caso, a pessoa geralmente não consegue fazer isso na fala, né? Então, é um salvo caso onde isso não vai acontecer. Porém, abreviações que são do you, que fica só o U, que inclusive vai ter o som do you, ou nos casos onde o are vira só o R tem o som de ar, então a gente não vai nem sentir essa abreviação acontecendo, mas casos de gírias também, onde o you vira ya, né? Então a gente vai ter esse reflexo na fala também, né? Então a gente vai ter isso por comum, né? No inglês a gente tem esse tipo de abreviação, e aí você fica se perguntando por que que isso acontece, isso tudo é em prol de melhorar, vamos dizer assim, a oratória, falando um pouco mais rápido, deixando a linguagem um pouco mais leve, e quando você já sabe inglês, né, você já é fluente em inglês, quanto mais você vai ficando, né, fluente e avançado no inglês, você vai tendo uma picture, né, uma imagem, assim, mental, né, de como se escreve, de como se fala aquilo ali, né, já que a fala acompanha muito a escrita, de tanto escrever você aprende a falar, e de tanto falar você aprende a escrever. Então você começa a ter uma imagem mental já montada daquilo dali. Então, mesmo que a pessoa não pronuncie, ou que a pronúncia dela não seja muito clara, você acaba conseguindo saber o que, é que a pessoa está falando, mesmo que ela exclua muito som, mesmo que ela abrevie na fala dela muitos aspectos daquela frase, daquela palavra, daquela expressão em específico. Então, acaba não sendo um problema, né? É uma coisa que com hábito, com costume, com fluência, né? Aprendendo tanto o formal como o informal e com prática, com imersão, você consegue tirar de letra, né? Então, a gente tem aqui o with, que vai ser uma dessas abreviações mais comuns que a gente vai ter, né? Então, aqui basicamente a gente tem abreviado o we have, né? Esse we que somos nós, né? Que é um dos subjects ali, né? Um dos pronomes que a gente vai ter ali, né? Para personal pronoun, né? Que são aqueles pronomes pessoais, que são as pessoas que realizam as ações, né? Que tá ali incluso no assunto do verbo to be também, né? E o have a gente vai ter ali por ser o verbo ter, né? Como a gente trabalha posses no inglês, né? Então, quando a gente fala que alguém tem alguma coisa, seja eu, seja você, seja quem for, sempre que a gente vai tratar de posses no inglês, a gente vai ter o have por ser o verbo ter. Salvo os casos do inglês mais informal, onde a gente vai ter muito o got fazendo esse papel muitas vezes, né? Então, o got substitui muito o have. Esse não é o único caso em que o got vai funcionar. O got e o get, eles são palavras coringas no inglês, então eles acabam servindo para muita coisa, substituindo muitas expressões, muitas palavras, verbos, adjetivos, contextos, né? Então, o got, em um desses casos, vai ser substituir o have, tanto como significado, como em algumas expressões em que o have trabalha também. Como, por exemplo, essa expressão do ter
que é uma quase obrigação que a gente tem no inglês. Então, esse ter que, esse have to, que a gente fala, né, a gente vai ter essa mesma expressão com o got to também. Né? Então, aqui, esse contexto do have, ele nem está sendo posse e ele nem está sendo uma quase obrigação. Ele está sendo aqui verb tense, que é o que a gente vai ter para os seus tempos verbais. Né? Então, alguns tempos verbais no inglês, eles vão ter, principalmente quando a gente está querendo falar de uma coisa que durou um tempo, né? Que é uma coisa contínua, que é uma coisa que já vinha acontecendo, já tinha um tempo, né? Principalmente quando a gente vai dar esse contexto de paralelo de tempo, de continuidade no inglês, a gente acaba precisando muito usar o have para fazer esse papel. Né? Então, a gente usa muito o have para verb tense também, para ser característica de tempo verbal. Às vezes não só ele, às vezes vai ter um been acompanhado, né? Nesse caso, o have veio sozinho, né? Então, a abreviação desse we have, a gente tem esse with, né? Aqui seria nós tivemos sempre, né? Nós vínhamos fazendo sempre isso. Então, a gente tem aqui o always, que é esse sempre de rotina, né? O ever não, o ever já é uma coisa que continua ali até acabar. O always não, o always é mais para essa ideia de rotina, é uma coisa que você dá pausas, mas você não necessariamente para de fazer, né? Amanhã você faz de novo, mês que vem você faz de novo, então vai depender da rotina que você queira trabalhar aquilo dali. Então, we've always assumed, aqui a gente está falando que nós viemos sempre, né, fazendo aquela coisa, e aqui a gente tem a nossa primeira palavra de destaque, né, além do upside down, né, que vai ser o assumed. Esse assumed, ele vai trabalhar de duas formas, tá? Uma forma um pouquinho diferente da outra, mas que vai ser ali no mesmo universo. Essa ideia do assumir, muitas vezes, vai ser nessa ideia de ter aceitado aquilo dali como algo que já estava garantido, que vai ser o que eles vão usar aqui, vai ser nesse contexto do que a gente leva por garantia, né? Então, a gente sempre tinha, né, na nossa mente certa aquela informação, né? Então, esse assumed, ele vai trabalhar nesse contexto, não vai ser necessariamente o assumir que a gente usa para assumir um relacionamento, né? Não necessariamente vai ser esse contexto de assumir, né? Mas de assumir no contexto de aceitar aquela informação, né? O que o assumed vai fazer aqui nesse contexto. E ele tá como o assumed, né? Aqui porque ele já tá no passado, né? Ele é um verbo regular, então no passado ele ganha aquele ed no final, ou se já tiver um e, né? Ganha o d no final, que vai ser esse caso do assume, né? Então aqui ele fala que o upside down, né? Ou seja, o lugar, se a gente fosse colocar aqui no português, no pé da letra, seria realmente o que ficou como traduzido, né? O mundo invertido, né? Was another dimension, né? Então, esse was aqui é o que a gente vai usar para ser passado do verbo to be para o que a gente usa como singular, né? Então, todos os sujeitos singulares que a gente vai ter no verbo to be, né? Que são os o eu, o ele, o ela, né? O você não, você eu vou explicar já já, né? Então, o eu, o ele, o ela, o isso, né? Que são todos os singulares que a gente vai ter, né? Então, logo I, he, she e it, a gente vai usar o was quando a gente for tratar na forma passada. Ou seja, o am e o is se tornam was quando a gente vai falar que era, que estava em algum momento ou alguma coisa, né? Então, a gente vai ter uma forma específica para isso. Né? Já os plurais, né? A gente sabe que o you, por mais que ele tenha uma forma singular, a mesma forma do plural é a mesma do singular. Né? Então, as regras do plural sempre vão se sobressair sobre o singular, a não ser que a gente esteja falando de reflexive pronouns, que é um assunto para um outro dia. Né? Então, a gente vai ter esse contexto realmente de observar esse where, né? Sendo o plural também para o you singular, né? Então, a gente se atentar de que as regras para o you plural são as mesmas para o you singular, a não ser salvo essa exceção que eu mencionei. Né? Então, de outros contextos vai ser sempre a mesma coisa. Então, se usa para um, usa para outro. Então, o you, ele sempre vai ser visto aos olhos do plural, né? Nunca só aos olhos do singular, né? A não ser a situação lá. Então, a gente vai usar aqui como upside down é it, né? Ele é uma coisa, ele é um lugar e singular, né? A gente tá falando de um lugar só, senão aí seria they, né? Já que o they, ele é o plural de todas as terceiras pessoas, né? Ele é o eles, o elas, o issos, inclusive. Né? Então, aqui como é uma coisa só, vai ser was mesmo. Então, o upside down was, né? Que o mundo invertido era, né? Foi alguma coisa ou estava também, se a gente for assumir por esse lado. Né? Nesse caso vai ser o era, né? Esse era foi.
né? Então, o another dimension, another é esse contexto de uma outra que a gente fala, né? Porque a gente está falando de dimensões aqui, então assumiu que é uma outra dimensão. E aí a gente vem o contexto do opened by Brenner. O open, ele é o verbo abrir, mas ele também é o adjetivo aberto, né? Principalmente tanto para o literal, né? Para falar de uma porta aberta, como também para ser esse contexto de mais figurado mesmo, né? Então, quando eu falo, eu estou aberta à conversação, né? Eu estou aberta a resolver esse problema. Então, eu posso falar que I'm open, né? Ou esse contexto do se abrir mesmo, né? Só que esse verbo abrir, ele também tem um passado, né? Então, a gente divide o adjetivo, né? Que o adjetivo a gente usa da mesma forma do verbo, quando a gente vê como opened, né? Esse aberto. No contexto do verbo, a gente vai passar para o passado como verbo regular também. Então, ganha o ed no finalzinho. E by Brenner, porque foi aberto por uma pessoa. E geralmente a gente vai ter esse tipo de by muito visto como assinaturas. Por exemplo, a base da Boca Rosa, que era Boca Rosa by Paiô, né? É a história tal, 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 by fulano de tal. Né? Então a gente vê muito em marcas esse contexto do by, que a pessoa tem o nome atrelado àquilo dali, né? Então às vezes é o nome do chefe, né? Às vezes é o nome do dono, então é alguém que tem um dedo mais gerenciador ali naquela coisa, nesse contexto mais de signature, esse by, porque foi feito por aquela pessoa, né? Por aquela empresa, né? Então by Brenner porque foi aberto por Brenner, né? Que aqui no caso é o Brenner Dr. Brenner, né? Então, como é nome próprio, a gente nem vai trabalhar, a gente vai deixar aí isoladinho. Vai servir muito para a gente ver esse contexto de uso do the antes de nomes, né? A gente tem muito contexto de falar, principalmente em capitais, né? A Fernanda, a Maria, a gente não usa, né, no inglês, se o a antes de nome próprio, seja o nome que for. Vou lembrar, como eu falei na frase anterior, né, no momento anterior, a gente não usa the antes de nomes próprios, né? Então, se é by Brenner, é